Prezados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. As três coroas. Na sala do museu, três coroas conversavam. Uma, a que era de ouro, disse às outras: Eu pertenci a um rei, e curvei meu rei como uma pluma ao peso bom de minhas joias tutelares. Tive um reino a meus pés, com soldados e teares, e torres altas e brancas como luas, e searas mais maduras, mais louras que o sol, e navios enormes como os templos de Deus e os palácios dos homens. Fui tudo, rica, poderosa, bela, tive um rei a meus pés e um céu sobre nós dois. Depois, pesei demais para a cabeça velha do meu rei e caí. Então, puseram-me aqui. A segunda coroa, a coroa de louros, assim falou: Eu nasci na Grécia, eu fui o gesto verde que abençoa, e inatingível como uma promessa, gesticulei da ponta viva do meu loureiro, chamando os poetas e os heróis do mundo inteiro. Junto a mim, sob a copa alta e redonda, eles lutaram e cantaram. O amor também passou, com flautas e com danças, tatuando na pele do meu tronco a data de um encontro ou a data de um adeus. E o amor ergueu também seus braços para os meus. Não sei qual foi a mão que me colheu, porque logo murchei. A terceira coroa, a coroa de espinhos, disse então: Eu fui uma urze nos caminhos, pobre lenho seco e desprezível. Vivi só, sempre só, guardando veneno sob o pó. Mas um dia, enrolaram-me na cabeça de um homem belo, bom e justo. Um homem de amor e de esperança. E sofrendo, ele morreu comigo. Então fiquei sabendo que eu valia tesouros e tesouros, mais que as coroas de ouro, mais que as coroas de louro, porque eu coroei o mestre Nazareno, aquele que se fez grande, o maior, sendo pequeno. Eu coroei o Rei dos Reis, e ainda não murchei. Meus irmãos, esse poema é de autoria do escritor brasileiro Guilherme de Almeida. E nessa página belíssima, ele nos apresenta um diálogo imaginário entre três coroas, a de ouro, a de louros e a de espinhos. Naturalmente, que Guilherme de Almeida está usando uma simbologia. A coroa de ouro representa o poder e a riqueza. A coroa de louros, conhecimento e cultura. E a coroa de espinhos significa sacrifício e renúncia. É muito interessante nós observarmos a ordem com que Guilherme de Almeida vai nos apresentando essas coroas. Em primeiro lugar é a de ouro, em segundo a de louro e em terceiro e último lugar a coroa de espinhos. Como a dizer que aqui na terra o interesse do homem é exatamente nessa ordem. O homem busca primeiro poder e riqueza, depois conhecimento e cultura, e em terceiro e último lugar, sacrifício e renúncia. Então vamos refletir sobre essas três coroas. Primeiramente, a coroa de ouro, que representa poder e riqueza. Quando nós olhamos para trás, para a história da humanidade, nós vamos ver que todos os homens que tiveram sobre a cabeça a coroa de ouro, com raríssimas exceções, foram homens inescrupulosos, que usaram do poder e da riqueza para fomentar guerras, para empreender novas conquistas, espalhando terror, derramando lágrimas e sangue. Isso porque o homem não consegue ter lucidez espiritual quando tem nas mãos poder
e riqueza. Por isso, existe um ditado popular que diz: se queremos conhecer uma pessoa, dê a ela poder e riqueza, e ela vai se revelar tal qual ela é verdadeiramente na intimidade. Jesus falou muito a respeito dessa nossa relação com a riqueza. Vamos lembrar o encontro dele com o moço rico. O jovem chegou até ele e perguntou: Mestre, o que me falta para ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu: Vai, vende tudo o que tens, distribui aos necessitados e segue-me. Diz o evangelista que narra esse episódio do Evangelho, que o moço ficou muito triste, porque ele possuía muitos bens. Ele foi para nunca mais voltar. Ele perguntou: o que me falta? E Jesus respondeu: é o desapego. Ele precisava se desprender dos bens materiais, mas não conseguiu. Em outra oportunidade, Jesus se refere a 2 tesouros, o tesouro da terra e o tesouro do céu. E explica Jesus que o tesouro da terra, o ladrão pode roubar, o tempo e a traça pode destruir. Mas o tesouro do céu, esse não. Nenhum ladrão pode roubar, o tempo e a traça não consomem, porque é patrimônio espiritual, é conquista interior de cada um de nós. Mas existe um momento que Jesus fala a respeito desse nosso relacionamento com a riqueza, e ele usa palavras muito fortes, uma simbologia bastante forte. Quando ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, Jesus está condenando a riqueza? Ele está condenando aquele que tem posses, que tem bens materiais? Não, de forma alguma. Jesus usou essa expressão fortíssima para falar da dificuldade que nós temos de lidar com o dinheiro. Ele não poderia condenar a riqueza, até porque isso faz parte do processo evolutivo. Essas condições sociais diversas no planeta fazem parte do progresso. Então, Jesus não ia condenar algo que é natural, mas ele está falando da dificuldade que nós temos de lidar com riqueza e com poder. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 815, Allan Kardec vai perguntar: dessas 2 provas, qual a mais difícil para o homem, a da miséria ou a da riqueza? E eles respondem: ambas, ou seja, as 2. Entretanto, a da riqueza conduz a todos os excessos. Veja lá, as 2 situações são difíceis, da pobreza e da riqueza. Na pobreza, nós sentimos falta, muitas vezes até do necessário. É difícil experimentar essa prova. Entretanto, embora nós ainda não concordemos, a riqueza também é uma prova. Porque o dinheiro abre todas as portas. O dinheiro pode comprar quase tudo. Entretanto, se o indivíduo não tiver lucidez espiritual, essa riqueza, esse poder, vai conduzi-lo a situações penosas. Por isso, Jesus se refere tanto a essa situação difícil que nós encontramos em lidar com o dinheiro. Nós vamos observar um episódio muito interessante narrado por Divaldo Franco. 2 irmãs, juntamente com outros familiares e alguns amigos, foram a um espetáculo no Teatro de Ópera em Paris. Era uma noite muito fria. Eles então subiram as escadarias do teatro, assistiram o espetáculo belíssimo e depois, na saída, estavam descendo as escadarias para arrumarem para as carruagens que já estavam prontas. E uma delas observou em um dos degraus um velhinho encolhido de frio. E uma delas teve um impulso natural.
ela foi retirar o casaco para cobrir aquele homem. E a outra irmã disse assim: não faça isso, esse casaco é caríssimo e não vai resolver para ele. Vamos para casa e lá você pega alguns cobertores e manda um dos nossos serviçais trazer para ele. Ela então voltou o casaco e ela, os familiares e os amigos foram para casa, para uma tertúlia. E quando lá estavam, logo foi servido um chá quente, alguns quitutes, e eles começaram a falar sobre o espetáculo, sobre o cenário, sobre a cantora, e conversaram, e ela se esqueceu do velhinho com frio. No outro dia, amanhã já alta, ela veio, sentou-se à mesa para o café e observou do lado o jornal. Abriu o jornal e lá estava estampado na primeira página: um velhinho, um ser muito idoso, morreu de frio nas escadarias do teatro de ópera. Naquele instante, em choque, ela disse para ela mesma: o que vale mais, um casaco ou uma vida? Isso acontece porque quando nós estamos em nosso castelo de cristal, com conforto, com amigos, com familiares, com todas as facilidades da vida, geralmente nós nos esquecemos da vida lá fora, daqueles que necessitam, daqueles que vivem à prova da pobreza, da miséria, porque tudo concorre para o nosso bem-estar. Então nós esquecemos. Ela, quando estava lá com os amigos, com o chá e tudo mais, ela esqueceu do velhinho com frio lá fora. Isso acontece muito porque nós estamos aconchegados com conforto e nos esquecemos da realidade lá fora. Saiu em uma revista um assunto muito interessante a respeito de uma redação de uma menina de um colégio particular de São Paulo. O tema para a classe dela era a pobreza. E os alunos deveriam fazer uma redação e haveria uma gincana. Eles iriam escolher a melhor redação. E chamou a atenção dos professores a redação de uma menina, em que ela intitulou a redação assim: A Menina Pobre. E ela então começou a descrever: a casa da menina pobre não tem muitos quartos. A piscina da casa da menina pobre não é grande, é pequena. O carro do pai da menina pobre não é novo, é um carro usado. O vestido da menina pobre não tem laços. E foi descrevendo isso. Veja só, na sua infantilidade, ela imaginava que ser pobre seria ter tudo o que ela tem, mas em quantidade menor. Então a piscina era menor, o carro era usado, a casa não tinha muitos quartos, não é? Menina de colégio particular, de vida fácil, de vida que viveu sempre cercada de tudo. Ela não tinha noção do que era ser pobre. Ela não tinha noção do que era a vida lá fora. Então ela imaginava dessa maneira. Algum tempo atrás, aqui na Mocidade, eu era o professor, gente. Eu não era da Mocidade, né? Eu estava lá com jovens e a gente fazia um trabalho assim, fazia o estudo aqui e depois a gente descia aqui embaixo, onde há uma periferia ali de muita dificuldade, pobreza. E os jovens faziam uma campanha, a gente visitava algumas casas e levava alguma coisa para quem estava precisando. E nós descemos com eles, com uma cesta básica, para entregar na casa da dona Lourdes, uma senhora muito pobre, viúva, com vários filhos. E quando nós chegamos lá com a cesta básica, ela e os meninos estavam almoçando. Ela sentada num banco tosco e os meninos sentados no chão, perna aberta, os pratos no meio e comendo. Então todo mundo ficou assim, constrangido, e ela também. Aí ela disse assim para nós: vocês querem almoçar?
mas é comida de pobre, é arroz com mamão verde cozido. Naquele dia, eu fiquei sabendo que muita gente come arroz branco com mamão verde. E quando eu contei isso em outras casas espíritas, no final da palestra, algumas pessoas vieram falar comigo. Minha família era muito pobre. Me emocionou o que você falou, porque na minha meninice eu comi várias vezes arroz com mamão verde cozido. É uma realidade que a gente desconhece. Então, depois de entregar a cesta, nós voltamos aqui para o centro e eu fui conversando com eles. Veja que situação, não é? A gente, às vezes, não entende o que é a vida verdadeiramente, que situação difícil, ela é viúva e tal. E voltamos aqui para o centro. Passado aproximadamente uns 15 a 20 dias, a mãe de um dos jovens veio falar comigo. Aí ela disse assim, que estudo que vocês estão fazendo aí no centro, na mocidade? Nossa, tem dado tão certo, meu menino mudou da água para o vinho. Olha, ele chegava em casa, sempre de mau humor, sempre reclamando, sentava para almoçar e já gritava, bife outra vez? A senhora não sabe fazer nada diferente? Bife outra vez? Agora, ele chega, senta, come o que tiver, e não reclama de nada. Nada. É outro menino. E aí eu comecei a pensar. Aquele jovem foi ao encontro das necessidades humanas. Conheceu a pobreza. E naturalmente isso trabalhou a sua mente, o seu psicológico. E ele começou a pensar o que ele tinha e o que aquela família possuía. Então ele entendeu que ele tinha que mudar a maneira de ser. E foi isso que aconteceu. Se ele não tivesse visitado a família, se ele não tivesse tido conhecimento da miséria, ele ia crescer reclamando bife outra vez. Então é importante que nós saiamos do nosso conforto para entender a realidade ali fora. Nesse contexto, Chico Xavier diz uma frase muito interessante sobre o nosso relacionamento com as pessoas, com o dinheiro. Ele diz assim, é melhor faltar 1 milhão do que sobrar R$1. Veja a sabedoria do Chico. É melhor faltar 1 milhão do que sobrar R$1. Por que ele diz isso? Porque toda vez que sobra, nós começamos a inventar necessidades absurdas, necessidades que não existem. Nós criamos essas necessidades. Eu tive, há vários anos atrás, na casa de uma amiga em Jundiaí, e ela nos convidou para um lanche, e nós fomos lá, e eu observei a mesa com uma toalha, e nas quatro pontas da mesa, havia um ganchinho pendurado com uma maçã, nos 4 cantos. E eu achei aquilo interessante e perguntei, né? E ela disse assim, essas maçãzinhas é para o vento não jogar a toalha em cima da mesa. Então, fica as 4 maçãzinhas ali puxando a toalha, né? Fixa a toalha. Eu falei assim, nossa, mas que coisa interessante. Onde você comprou isso? Ali em tal... Pedi para ela, foi lá, comprei 4 maçãzinhas. Porque, gente, quem pode viver sem maçãzinha para pôr na toalha? Isso é uma necessidade intrínseca, não é? Mas para mim, se eu não tivesse essas maçãzinhas, eu voltava para Votuporanga infeliz. Aí a gente vem, coloca na mesa as pontinhas, a maçãzinha, põe na gaveta, está até hoje lá, né? Porque é uma necessidade absurda. Aquele estilista, Jorge Armani, disse uma coisa muito interessante numa entrevista. Ele disse assim, o luxo é a necessidade de quem não tem necessidade. Veja, o luxo é a necessidade de quem não tem necessidade. Aí a gente entende uma atriz que vai a um evento e veste um vestido de $250 mil. E tem um detalhe,
Porque inventaram o negócio, eu acho que foi mulher que inventou, que não pode repetir a roupa, não é? Então ela vai naquele evento, $250 mil num vestidinho, e depois não pode repetir, não pode usar mais. Então quando sobra, a gente começa a criar necessidades absurdas. Essa é a coroa de ouro. Mas vejamos a segunda coroa. A coroa de louros. Ela representa conhecimento, cultura. E alguém poderia dizer, mas isso é muito importante. Conhecimento é importante para o homem. Sim, muito importante. Tão importante que Jesus chegou a falar acerca do conhecimento. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja, é importante ir de encontro ao conhecimento, buscar o conhecimento. Isso para nós é crescimento. Isso para nós é progresso. Entretanto, existe um ponto muito tênue, muito delicado para quem tem muito conhecimento e muita cultura. É o ponto da vaidade. Do indivíduo, porque tem muito conhecimento e muita cultura, ele achar que ele é superior aos demais. Ele se torna uma biblioteca ambulante, conhece muito, mas não tem compreensão com a vida, com as pessoas. É apenas uma biblioteca. E a gente aprende que conhecimento é para ser compartilhado. Para ser compartilhado. E não para ser mostrado, não é? Com egoísmo, com vaidade para os outros. Conta-se que um homem de muita cultura, muito conhecimento, precisava fazer a travessia no mar de um lado para outro. E ele precisava de um barco. Ele então contratou um barqueiro e começaram a trajetória. E esse barqueiro, logicamente, um homem analfabeto, e o doutor, com muito conhecimento, começou a conversar com o barqueiro. E falou para ele da política nacional, da política internacional, do meio ambiente, da camada de ozônio, e disso e daquilo, e o barqueiro mudo, porque ele não estava entendendo nada. E o homem derramando, né, o verbo em cima do barqueiro. De repente, um vento forte começou a soprar, nuvens carregadas se formaram e se aproximaram, o vento ficou mais forte, começou a embarcação a balançar, água entrando no barco, e naquele desespero, o homem agarrava, né, desesperado, com medo, e o barqueiro sereno, então voltou-se para o doutor e disse assim, o doutor sabe nadar? Porque ele podia saber tudo, mas se naquela hora ele não soubesse nadar, estava perdido, não é? Então isso mostra para nós que conhecimento vale, mas tem que ser compartilhado, tem que se transformar em auxílio para as pessoas. Tinha uma senhora, Dona Luísa, ela fazia uma torta salgada espetacular. Todo mundo amava essa torta, não é? Os parentes, vizinhos, amigos. Só que a Dona Luísa não dava receita para ninguém. Ela fazia questão de ser a única que fazia aquele prato e ninguém sabia. Aí um dia aconteceu com a Dona Luísa o que acontece com todos nós. Ela morreu. E junto com ela morreu a receita da bendita torta, não é? Então veja, o egoísmo dela. Ela não compartilhou aquele conhecimento e ficou esquecida. Se ela tivesse compartilhado, dado a receita para outras pessoas, ela ficaria imortalizada. Sabe por quê? Como que a dona de casa faz quando copia uma receita? Torta da fulana, bolo da ciclana, não é assim? Então todo mundo ia ter a torta da Dona Luísa e ela ficaria imortalizada. Mas no egoísmo, a torta morreu com ela e ela ficou esquecida. Então conhecimento é bênção em nossas vidas. Mas há um conhecimento superior, que lá no livro dos Espíritos nós encontramos, quando
os Espíritos falam da importância do conhece-te a ti mesmo. Esse é o maior conhecimento que nós precisamos buscar, o conhecimento de nós mesmos. Por isso, o Chico Xavier também afirma, mostrando para nós a importância do conhecimento, mais os valores superiores ao conhecimento. Ele diz assim: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Veja a sabedoria do Chico. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E por fim, a terceira coroa, a coroa de espinhos, que representa sacrifício e renúncia. Há uma frase de Emmanuel muito interessante, que ele diz assim: só ajuda realmente quem renuncia. Veja só ajuda realmente quem renuncia. E há uma outra frase do Espírito Irmão José, pelo Bacelli, em que ele diz assim: não são os grandes oradores, não são os grandes pensadores, não são os grandes artistas que mantêm a vida no planeta. Quem mantém a vida no planeta são os pais e as mães que renunciam em favor do lar. Veja só, diz Emmanuel que só ajuda realmente quem renuncia. Irmão José diz que os pais e as mães renunciam e por isso eles mantêm a vida no planeta. Então, a renúncia e o sacrifício é importantíssimo na vida, porque para que as coisas melhorem, alguém tem que renunciar. A vida é assim. Veja, numa discussão, numa contenda, alguém tem que renunciar. Então, aquele que renuncia, ele é superior ao outro, porque ele está renunciando em favor da paz, em favor do equilíbrio. Daí a importância disso. Existe um autor espiritualista que ele diz assim: existem dois tipos de cristão. O cristão com Cristo e o cristão sem Cristo. E ele diz assim, que para o cristão estar com Cristo, ele precisa cristificar-se. E para cristificar-se, ele precisa crucificar-se. E crucificando-se, ele terá que usar a coroa de espinhos. Logicamente que isso é uma alegoria, né? Um simbolismo. Ninguém vai pegar uma coroa de espinho aí e colocar sobre a cabeça. Essa coroa de espinho representa o sacrifício. E na vida, as coisas são assim. Para cristificar, nós temos que renunciar. Para crucificar, nós temos que dar o testemunho. E para usar a coroa de espinho, nós temos que demonstrar o nosso sacrifício pessoal. Então, o que seria usar a coroa de espinhos no dia a dia, de uma maneira prática para todos nós? Por exemplo, lá em casa, quando alguém grita e fala alguma coisa e te fere, você poderia gritar mais alto e brigar. E você faz silêncio e espera. Isso é usar coroa de espinho, porque exige sacrifício, exige renúncia. Alguém cria uma calúnia a seu respeito, e aquilo se espalha. Você poderia ir lá, desmascarar a pessoa, provar que ela está mentindo, mas você para e esquece, compreendendo que ela está doente. Porque quem sai por aí inventando histórias dos outros só pode estar enferma. E você faz silêncio. Isso é usar coroa de espinhos. Me lembro do Chico Xavier, que disse que em Pedro Leopoldo, lá no início das tarefas dele, havia uma senhora em Pedro Leopoldo que detestava o Chico. Ela dizia que ele tinha parte com os demônios, aquelas coisas, né, absurdas. E ela sempre inventava fofocas, né, calúnias envolvendo o Chico Xavier. E ele tranquilo, sereno. Mas um dia, ela criou uma história tão absurda, que feriu profundamente o Chico. E aí ele disse assim, não,
aí já é demais. Ela não pode fazer isso. Eu vou lá, vou conversar com ela, vou botar tudo em pratos limpos e vou dizer para ela que ela não pode fazer mais isso comigo. Ele estava se arrumando para ir, quando o Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, aparece para ele e pergunta: Chico, você está indo onde? Ah, meu irmão, eu vou lá na casa da fulana, porque dessa vez ela passou dos limites, ela criou uma história tão absurda, me feriu tanto, eu vou lá falar com ela. E Emmanuel disse para ele assim: Chico, não faça isso. Ele disse: meu irmão, eu estou com a razão. E Emmanuel respondeu para ele: é verdade, Chico, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Então, vestir coroa de espinho é entender que o outro que nos fere está com a necessidade. Embora nós tenhamos a razão, ele está com a necessidade. A pessoa que é ingrata, a ingratidão, como é difícil. Você faz tudo para a pessoa, estende a mão, auxilia, e lá na frente ela volta-se contra você. Isso fere profundamente. Mas você faz silêncio, deixa e diz: eu estou fazendo a minha parte. O problema é dela que não sabe ainda valorizar o bem. Eu não vou desistir de fazer o bem, porque alguém foi ingrato comigo. Isso é vestir a coroa de espinhos. Então, meus amigos, na vida a vida, no dia a dia, a vida nos convida a usar essa coroa no nosso testemunho cristão aqui na terra. Há uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel, dessas mensaginhas que a gente recebe pequenas, que ele intitulou Prova de Amor. E nessa mensagem ele diz assim: o aprendiz chegou diante do seu mestre e perguntou: benfeitor amigo, qual a maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus? O benfeitor pensou alguns instantes e respondeu: a maior prova de amor que podemos dar a Jesus será amar a alguém que tudo tenha feito para não merecer esse amor. É para refletir, não é? A maior prova de amor que podemos dar a Jesus será amar a alguém que tudo tenha feito para não merecer esse amor. Então, meus amigos, há aqueles que usam a coroa de ouro e passam e são esquecidos. Há aqueles que usam a coroa de louro e, infelizmente, caem na vaidade. E há aqueles que usam a coroa de espinhos, do sacrifício, da renúncia, e esses se tornam criaturas indispensáveis na vida e inesquecíveis. Ninguém lembra de um rei, se eu citar um nome aqui. Ninguém lembra de um grande pensador. Mas quando eu me lembrar de alguém que se sacrificou, todos nós lembramos. Francisco de Assis, imortalizado, porque usou a coroa de espinhos do sacrifício e da renúncia. É certo que nós ainda não conseguimos ter a coroa de espinhos na categoria de um Francisco de Assis, mas nós podemos, no dia a dia, no pequeno exercício da convivência com as pessoas, um pouquinho renunciarmos e sacrificarmos para o bem à nossa volta. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz.